Iremos agora converter o problema da linguagem universal como um problema em PCPM, ou seja, iremos reduzir a linguagem universal em PCPM, de tal modo que, se nós tivermos um par, que é uma máquina de Turing e uma palavra W, iremos converter esse par em uma instância de PCPM, tal que o W pertence à linguagem da máquina de Turing M, se somente se o PCPM tem solução. Tá? Então, pegue qualquer máquina de Turing, palavra W, né? O problema, né, de saber se W pertence a L de M, a gente já sabe que é indecidível. Ou seja, a linguagem universal é indecidível. Mas como eu vou converter ele para o PCPM, ele também vai ser o quê? Indecidível. Por quê? Se o meu problema P1 é indecidível e eu reduzo ele para um problema P2, o meu problema P2 também é indecidível. Então, o nosso desafio agora é como simular essa máquina de Turing através do problema da correspondência de Post, convertendo uma instância, né, de uma máquina de Turing, uma palavra W, em uma instância do PCPM, ou seja, em um conjunto de correspondências. Bem, a gente vai assumir, sem perda de generalidade, que a máquina de Turing ela não escreve branco e que ela também não acessa nenhum branco mais à esquerda da minha fita. Bem, essas são restrições que, na verdade, podem ser demonstradas ser equivalentes à máquina de Turing universal. Tá? Ou seja, não são restrições propriamente. Mas a gente vai usar esse modelo de máquina de Turing para simplificar a prova da redução de LU para PCPM. Tá? Qual é a ideia principal? Tá certo? A ideia principal é que a instância da PCPM que eu criei a partir da minha máquina universal, M, sobre uma palavra W, ela vai fazer uma simulação da computação que eu faço a partir da minha ideia inicial, certo? De tal forma que as sequências de IDs, né, vão formar strings na PCPM, tá? Ou seja, eu vou usar, né, se eu tenho, por exemplo, uma computação da ID1 para ID2, para ID3 e assim em diante, ou seja, são computações na minha máquina de Turing, eu vou criar strings, certo? Separando essas strings pelo jogo da velha, de tal forma que eu vou construir correspondências e vão compondo essas IDs, simulando o que é feito na minha máquina de Turing, onde a ID1 é sempre a ID inicial. Tá? Bem, numa correspondência, a gente sempre tem a parte de cima, a lista A, e a lista B, a parte de baixo. O que a gente vai fazer? O string da lista B, ele sempre estará uma ID à frente do string da lista A. Ou seja, eu vou começar a minha ID colocando a ID inicial na lista B, ou seja, na de baixo, tá certo? Quando eu entrar num estado de aceitação, aí sim eu vou usar um conjunto de correspondências para que A alcance B. Então, qual é a nossa ideia? Eu vou simular as computações que acontecem na máquina de Turing por um conjunto de correspondências, de tal forma que, se eu tenho uma computação, tá certo? A partir da minha ID inicial, ou seja, se eu tenho a minha ID inicial que começa no estado Q1, lê uma palavra W, tá certo? E eu chego, né, numa computação num estado que é final, certo? Ou seja, eu tenho uma sequência de passos ali, de tal forma que o W, né, pertence a L de M, porque eu fiz uma computação da ID inicial para um estado, para um ID que tem um estado de aceitação. O que eu vou fazer? Eu vou permitir criar um conjunto de correspondências
de tal forma que essas correspondências vão simular essa computação e eu vou formar uma palavra em cima igual à palavra de baixo, que é exatamente como eu digo que uma PCPM tem solução. Tá? Então, qual é a ideia central? Simular o comportamento da minha máquina de Turing como uma computação, como umas sequências de IDs ou parte delas na minha PCPM. Ou seja, eu tenho correspondências que vão me ajudar a simular a computação. Vamos ver um exemplo, tá? Suponha que eu tenha uma máquina de Turing como essa aqui, que eu tenho 3 estados, Q1, Q2, Q3. Eu tenho transições, né, entre esses estados. Por exemplo, eu posso ler um 0 a partir do estado Q1, escrever um e ir para a direita, indo para o estado Q2. Eu podia ler um branco, escrever um e ir para a esquerda e depois para o estado Q2 e por aí em diante. Então aqui nesse estado eu tenho 3 estados, o estado final é o Q3, o estado inicial é o Q1, tá? Eu tenho, né, aqui nessa minha máquina de Turing, né, 5 transições, tá? E eu, por exemplo, posso querer saber se a palavra 01 pertence à linguagem dessa máquina de Turing. Ora, como é que eu sei se ele pertence à minha máquina de Turing? Se eu partir da computação inicial, que é a computação inicial é o estado Q1 com a palavra W, 01, tá certo? E se eu faço um conjunto de deduções, de modo que ao final eu chego no estado de aceitação a partir dela. Vamos ver aqui, ó. Se eu estou no Q1, né, e vou ler 01, o que eu faço? Se eu estou no Q1 e leio um 0, eu substituo esse 0 por 1 e vou para a direita. Então eu tenho outra que é 1, Q2, 1. Ora, se eu estou em Q2 e leio um 1, o que eu faço? Eu escrevo 0 e vou para a direita, voltando para o estado Q1. Ou seja, escrevo o 0 e vou para a direita. Se eu estou em Q1 e leio um branco, né, que é essa minha situação aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever o 1 e vou para a esquerda. Então eu tenho Q1, Q2, 0, 1. Ora, se eu estou em Q2 e leio um 0, eu escrevo um 0, vou para a esquerda e vou para o estado de aceitação. Portanto, Q3, 1, 0, 1. Notem que a palavra W, né, foi aceita porque eu saí do meu estado inicial, da minha ID inicial Q01, fiz uma computação, né, em 0 ou mais passos, de tal forma que eu atingi um estado de aceitação. Portanto, W pertence à minha linguagem. Qual é a ideia? É que eu vou simular essa minha computação com um conjunto de correspondências na minha PCPM. Então, eu vou pegar uma instância que é uma máquina de Turing M, como essa, tá? Vou pegar uma palavra W, por exemplo, que é esse 0 e 1, e vou transformar essa máquina de Turing e o W em um conjunto de correspondências, de tal forma que eu vou simular a minha computação, de tal forma que se eu tenho que uma palavra W pertence à linguagem M, ou seja, eu tenho uma computação que atinge o estado de aceitação, eu vou construir, né, uma sequência de correspondências que são uma solução para PCPM. Tá? Então, essa é a ideia. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu disse, adicionando um conjunto de correspondências e depois simulando, tá, essa computação que foi feita na minha máquina de Turing. Então, a primeira correspondência que eu vou adicionar é a correspondência que inicia a computação, né? Como a lista B sempre estará uma ID à frente da lista A não ser que eu alcance um estado de aceitação, eu vou começar colocando uma correspondência que é o jogo da velha em cima, ou seja, eu não fiz ainda nenhuma computação, e a minha ID inicial embaixo. Lembrando, na lista B, eu sempre estarei uma ID inicial à frente
dá A. Então, o que eu faço no meu problema de correspondência de post? Eu primeiro coloco uma correspondência de post, que é essa para a ID inicial, tá? O que eu faço além disso? Ora, eu não preciso simular o meu comportamento da minha máquina de Turing. Então, se eu pegar, por exemplo, que eu estou no estado Q1 e leio o 0, certo? E leio o 0, o que eu faço? Eu escrevo 1, vou para a direita e leio o Q2, então eu vou adicionar a correspondência que do Q1 com 0, escreve 1, vai para o Q2, para a direita, certo? Então, essa é uma correspondência, né, da transição do Q1, lendo o 0, fazendo o quê? Indo para o estado Q2, escrevendo 1 e indo para a direita, que é essa nossa correspondência aqui, tá? E eu vou mapear cada uma dessas transições como uma correspondência, tá certo? Por exemplo, se eu estou em Q2 e leio um 1, certo? Estou em Q2 e leio 1, o que eu faço? Eu vou para o estado Q1, né? Escrevo 0 e vou para a direita. Então, o que eu faço? Eu vou adicionar uma outra correspondência que é Q2 com 1, ou seja, o Q2 lendo 1, o que ele faz? Ele vai para o estado Q1, escrevendo quem? O 0, indo para a direita, ou seja, 0, Q1. Tá? Então, na primeira transição eu adicionei essa correspondência, nessa outra transição eu adicionei essa outra correspondência aqui. Tá? Quando eu tenho um movimento que é para a esquerda, por exemplo, como essa transição, aqui eu tenho uma transição que é o quê? Eu estou no estado Q1, tá certo? Estou lendo o branco, né? Estou lendo o branco. O que eu faço aqui? Eu vou para um estado Q2, escrevendo 1, só que eu vou para a esquerda, tá certo? Então, quando eu faço esse movimento, né? Eu tenho que, de alguma forma, saber o que eu tinha antes da minha entrada, tá? Então, nessas transições, a gente vai pegar todos os contextos possíveis que a gente tinha e adicionar várias pecinhas para ela, certo? Várias correspondências para ela, tá? Então, na nossa situação aqui, tá? Suponha, né, que eu tenha um 0 antes, o Q1 e o branco, tá? O branco, ele vai ser sempre, quando a gente termina uma palavra, ele termina com o jogo da velha, tá certo? Então, eu vou ter o jogo da velha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever o 1 e vou para a esquerda. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou escrever o 1 e vou para a esquerda. Então, eu faço o quê? Eu vou escrever o 1, certo? Vou para a esquerda, indo para Q2. Então, é esse o movimento que eu vou fazer. Ou seja, eu estou em Q1, leio um branco, né? Que para a gente vai representar o final da fila, que é o jogo da velha, tá certo? Eu tinha um 0 antes. O que eu faço nessa situação? Tá? Eu vou para o estado Q2, só que eu escrevo no lugar do branco 1 e vou para a esquerda. Então, é isso que eu faço aqui. Tá? Ou seja, eu tenho uma correspondência, que é 0, Q1, jogo da velha, com Q2, 0, 1, jogo da velha, que simula, né, esse nosso exemplo se eu tivesse o 0 antes. Agora eu podia ter 1, né? Eu podia ter 1 antes dele. Se eu tivesse 1, eu ia adicionar uma outra correspondência, né? Que é Q1 lendo o jogo da velha. O que eu faço? Eu vou para o estado Q2, permaneço com 1, escrevo 1 e o jogo da velha, né? O que mudou de um para o outro? Que antes o contexto era 0 e agora o contexto é 1, tá? Mas é a mesma ideia de antes. Então, cada uma das minhas transições, eu vou adicionar um conjunto de correspondências simulando essa computação, tá? Então, eu adiciono a minha ideia inicial, adiciono, né,
as minhas transições como correspondências, certo? Se vocês notarem, vai sempre haver uma diferença, né, de uma ID na correspondência A, na lista A, para a lista B. Então, eu muitas vezes vou ter que preencher, né, a lista A de cima para corresponder à lista B, e bem como levar o contexto da lista B para as próximas transições. Então, para todos os símbolos, né, eu vou adicionar correspondências. Por exemplo, o 1, eu vou adicionar para o 00 e também para o jogo da velha, certo? Bem, eu vou adicionar essas correspondências, tá? Também no meu conjunto da PCPM, tá? E aí, a ideia, né, como eu havia dito, é que a gente vai simulando esse comportamento. Então, ó, eu adicionei a minha ID inicial, tá certo? Notem, na minha primeira peça, né, na minha primeira correspondência, tem o jogo da velha e o jogo da velha, a ID inicial, né, e o jogo da velha, que é essa ID1 aqui, ó. Certo? O que eu faço depois dela? Ora, eu vou, a partir do Q10, vou fazer uma transição, não é isso? Qual é a transição? Eu vou ler o 0, vou escrever o 1 e vou para a direita, ou seja, eu tenho uma correspondência para isso. O que eu faço? Coloco a minha correspondência Q10 embaixo 1 Q2, tá? Notem que depois que eu coloco isso, lá embaixo eu tenho Q1001. E em cima eu tenho o jogo da velha Q10. O que falta? O 1. Então eu adiciono 1. E como eu precisava do contexto embaixo, eu adiciono um 1 também, que é uma das correspondências que eu adiciono. Então note que agora eu tenho Q101, preciso do jogo da velha para encerrar essa ID, para ser igual, e para encerrar a ID de baixo com o jogo da velha. Notem que em cima eu tenho a minha ID inicial, embaixo eu tenho a ID inicial, e agora eu tenho a minha ID2 embaixo. O que eu vou fazer? Vou continuar a minha computação. Na minha computação, pessoal, eu começo com quem? Com 1, então eu adiciono a pecinha que é 1. Depois eu vou ler, estou no estado Q2, lendo 1 e para 0. O que eu faço? Eu vou escrever o 0 e vou para a direita, ou seja, adiciono a minha correspondência 0Q1, tá? E depois adiciono o jogo da velha e o jogo da velha, certo? Ora, aí vocês notam que, de novo, né, a minha ID2 estava embaixo, agora está em cima, e eu tenho aqui a minha ID3, que é esse elemento aqui, certo? Aí, de novo, né, adiciono um 1, né, para iniciar a minha correspondência. Agora eu vou fazer uma transição que é para a esquerda, porque eu estou onde? No Q1 e estou lendo o branco, certo? Que é essa nossa correspondência aqui, certo? Ou seja, essa que é a ID4, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco 0Q1, que era aquela correspondência com o jogo da velha, com a correspondência dela, que é quem? Q201, né? Que foi essa aqui que eu expliquei há pouco tempo atrás, tá? Então, completei, né, a ID4, né, embaixo, certo? Aí o que eu faço? Eu tenho que igualar a ID3 de cima, né, a ID de cima com a de baixo. Então, o que eu faço, né? Bem, eu vou fazer uma transição agora, né? Se eu estou em Q2, certo? Lendo um 0, tá? O que eu faço ali? Eu vou escrever o 0 e ir para a esquerda. Então, eu faço o quê? I1, Q2, 0, que era o que eu tinha, certo? O contexto, né? 1, Q2, 0. O que eu faço aqui? Eu vou para a esquerda, Q3, escrevo o 0 no lugar do 0 e vou para a esquerda, ou seja, fico com 1, 0. Então, 1, Q2, 0, vai para Q3, 1, 0, que é o movimento da esquerda. E ao final eu preciso adicionar um 1 para fechar a minha ID, ou seja, ter 1, Q2, 0, 1, certo?
e o 1 para fechar a ID, que é a ID 5. Certo? Bem, cheguei numa ID que é um estado de aceitação. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente completar a minha ID de cima de tal forma que eu vou adicionando mais elementos em cima para unificar a minha palavra na lista A e na lista B. Então, o que eu tenho aqui? O Q31, o que eu faço? Eu vou substituir o Q31 por Q31 em cima, botando 1 em cima, e o Q3 embaixo, tá certo? Repito 0, repito 1, e repito o jogo da velha, tá? O que eu tenho agora? Q30, vou botar o Q30 e o Q3, certo? Depois eu termino com 1, para as IDs ficarem iguais. Boto o jogo da velha e o jogo da velha. Nota, ó, Q310, Q3, né? Aliás, Q301, jogo da velha, Q301, jogo da velha. Tem o Q31, o que eu faço? Adiciono o Q31 e o Q3 ao final. Tá vendo que todas as vezes eu estou diminuindo essa minha cadeia, de tal forma que ao final, que eu faço Q31 e Q3, eu vou ter só o Q3 e o jogo da velha. Aí eu vou adicionar a última correspondência, que é Q3, jogo da velha, com o jogo da velha e o jogo da velha embaixo. E aí a minha lista A vai estar igual à lista B. Então, notem que eu fui da ID1 para a ID2, para a ID3, para a ID4 e ID5, né? E depois que eu alcancei ela, eu fiz simplesmente um processo para que essas IDs, né, fossem equivalentes uma à outra, né, unificando a lista A e lista B. Mas foi exatamente aquela simulação que a gente fez aqui em cima. Então, essa a ideia, ou seja, eu vou adicionar um conjunto de correspondências que simulam essa computação, tá? Então, essa é a ideia da redução da linguagem universal para a linguagem da PCP-M. Formalmente, então, só para a gente agora generalizar essa ideia, se eu tenho uma máquina de Turing M e uma palavra W, de tal forma que a W pertence à minha linguagem da máquina de Turing, e eu tenho um conjunto, entradas, né, do meu alfabeto X, Y, Z, estados Q e P que pertencem ao estado da minha máquina de Turing. O que a gente vai fazer a partir da minha máquina de Turing e da minha palavra W? Eu vou criar uma instância da PCP-M, tá certo? Que vai ter as seguintes correspondências. A primeira delas, né? E por isso é a modificada, é o jogo da velha e a ID inicial entre o jogo da velha, certo? Por isso é o PCP-M, ou seja, eu sempre vou começar, né, com a computação no início, ou seja, a partir da ID inicial, né, da minha máquina de Turing. Para cada símbolo da fita que eu tenho, certo? E o símbolo separador, eu vou poder acrescer correspondências para eles. Então, se eu tenho 0 lá, eu vou ter o 0, 0. Se eu tenho 1 no meu alfabeto, eu vou ter o 1. E se eu tenho o jogo da velha, eu vou ter o jogo da velha e o jogo da velha, que é o que eu adiciono para separar as IDs. Tá certo? Bem, esses são símbolos que a gente usa, né? Como eu mostrei lá no exemplo, que é para completar as IDs, né? Na medida que eu estou fazendo as computações. E cada computação será feita por quem? Por uma ID, certo? Por uma correspondência. Então, se eu estou no estado Q, leio um X, escrevo um Y e vou para a direita, para um estado P, tá? Ou seja, tenho essa transição, o que eu faço? Eu vou criar uma correspondência que é QX, certo? QX, e vou escrever, vou para a direita, portanto, vou mover para a direita e eu vou ter quem? YP, certo? Porque eu fui para a direita, certo? Se eu estou no jogo, se eu estou ao final e tenho um branco, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou escrever o Y no lugar do branco, tá certo?
e vou mover para a direita, ou seja, eu tenho o Y e vou para a direita com branco. O branco vai ser sempre, né, ao final, utilizado com o jogo da velha, que é ele que diz o final da minha string, tá? Ou seja, de cada ID. Então, eu tenho dois movimentos possíveis, né? Quando é para a direita, um quando eu tenho entrada ou quando eu tenho o caractere B. Né? No B, eu preciso levar em conta que o que eu estou lendo próximo é o jogo da velha, né? Ou seja, são essas conversões quando tem para a direita. Quando tem movimento para a esquerda, eu tenho que considerar, além do caractere que eu estou lendo, o que tinha antes. Portanto, eu tenho que considerar um Z qualquer, certo? Então, se eu estou no estado Q e leio um X, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse X pelo Y, só que eu vou para a esquerda e vou para o estado P. Então, eu tenho que saber o que acontecia antes, qual era o contexto que eu tinha antes. Se eu tinha Z, estou lendo o estado Q e vou para o X, o que eu faço? Eu vou escrever no lugar do X o Y, tá certo? O contexto que eu tinha antes, eu vou permanecer com ele. Se era um 0, continua um 0. E do estado Q, eu vou para o estado P. Tá? Então, é essa a composição que eu faço. Que foi aquele exemplo que eu dei, né? Se eu estou no estado Q, lendo um 0, tá bom? E eu tenho um antes, certo? O que eu faço? Uma transição que é Q0, 0. Eu posso, por exemplo, né, ir para o estado P, tá? Escrevendo no lugar do 0 um 1 e ir para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu estou no estado Q0, lendo 0. O meu contexto é que eu tinha um antes. Então, qual é a correspondência que eu vou adicionar? É a que vai substituir, né, o 0, que era o X, né, pelo Y, que é quem? O 1. E eu vou para a esquerda. Como eu vou para a esquerda, eu tenho que permanecer com o contexto que eu tinha antes, que era o 1. E eu tenho o P. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse o 0 antes, o que eu ia ter? P01. Tá? O 0 foi substituído por 1. Eu tinha 0 antes, eu tenho que permanecer com esse 0, que era o contexto antes, e o P. Então, nesses casos de transições quando são para a esquerda, para cada, né, elemento do meu conjunto sigma, para cada um dos Z's, eu vou adicionar uma pecinha, né, uma correspondência para eles. Tá? Ok? E aí o do branco, né, quando eu estou branco ao lado, é semelhante. Né? Eu vou ter um contexto, que é o Z e o Q. A única coisa que eu faço é que eu vou escrever o Y, vou permanecer com o contexto que tinha e ir para o P. Tá? Então, dado todas as transições para a esquerda ou para a direita, eu adiciono um conjunto de correspondências que simulam elas, tá certo? E adiciono também, né, uma vez que eu chegue em um estado de aceitação, um conjunto de correspondências que fazem com que a correspondência, né, de cima possa alcançar a correspondência de baixo. Então, eu vou poder adicionar símbolos X e Y quaisquer com Q, para unificar com Q, onde Q é o estado de aceitação, ou então antes, ou então depois. Tá? Eu vou poder ter várias peças dessas, que é para exatamente aquela parte final que eu fiz no exemplo que eu mostrei, que era para unificar, né, a lista A com a lista B. Tá? Ao final, eu preciso ter que essas duas listas são iguais. Então, eu vou adicionar um Q, jogo da velha, e um jogo da velha ao final dele.